Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, como é que você está? Bom. As diversas religiões ao longo da história da humanidade tiveram sempre a mesma notícia para todos nós. Independente de quem tenha sido o revelador, o local e a época em que elas apareceram na Terra, todas elas propunham a mesma coisa: que nós fôssemos bons, que a gente fizesse o bem, que amássemos aos outros, que nos aproximássemos de Deus, que nós tivéssemos uma vida mais espiritualizada. Essa é a mensagem de todas as diversas religiões que a humanidade já conheceu. Ocorre que, mesmo a gente tendo essas várias doutrinas com essa mensagem que podia diferenciar uma coisa ou outra, mas muito parecida, cada uma dessas mensagens tinha, na verdade, uma sugestão de ritual, de como é que a gente deveria se aproximar de Deus. Os rituais são diferentes, tá? Em cada religião. A maneira de você fazer a religião é diferente, mas a mensagem é a mesma. O problema, qual foi, Alexandre, é que a gente saiu pela porta do ritual e fugiu da mensagem essencial que essas doutrinas tinham. As doutrinas traziam sempre uma mensagem de que nós tínhamos que ser bons, e a gente sempre fez um ritual, como se isso fosse a maneira de agradar a Deus, e não fizemos a nossa mudança interior. Então a gente fez várias práticas de rituais, a gente usou roupas diferentes, a gente fez ritos, danças, cortes de cabelo, de acordo com determinadas orientações religiosas, quando na verdade, a essência era que nós trabalhássemos a nossa transformação moral. Esse era o objetivo. Então a gente vai encontrar na nossa humanidade várias religiões com rituais que dizem assim: não, as religiões não são todas iguais não, porque cada uma é diferente da outra no ritual. Mas quando você se aproxima do que ela prega, o que ela ensina, você vai ver que o ensinamento é o mesmo, é semelhante. Então, de certa forma, a gente saiu fugindo da essência da espiritualização através de práticas de rituais. Muitas foram as doutrinas que apareceram na Terra, e nós tivemos a oportunidade de ter, mais recentemente, uma doutrina chamada doutrina espírita. Essa doutrina espírita, ou também chamada de espiritismo, não tem ritual. Aí não tem ritual, não tem ritual. Eu quero sair da essência e não tem, Pedro. Aí como é que eu vou fazer? Meu Deus, e agora? Eu quero uma maneira... Não tem. Um cabelo? Não tem. Uma roupa? Também não tem. Então isso, de certa maneira, fez com que a gente achasse uma forma de não ir para dentro e ir para fora. E a forma que aconteceu conosco foi a gente achar que era a gente fazer a caridade simplesmente doando coisas para os outros, que a gente ia encontrar a nossa sublimação. Evidentemente que a gente precisa realizar a caridade, não no sentido de esmola, não no sentido de dar um objeto que
que não nos faz falta, ou procurar uma comunidade. Caridade em casa, com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, paciência com o filho, paciência, tolerância, conviver de maneira pacífica. Isso é a verdadeira caridade. Só que isso não pode ser uma coisa que é feita sem que dentro de nós também tenha alguma mudança. Porque no fundo, essa caridade, ela é resultado de uma mudança interior que tem que acontecer dentro de nós. E a gente não tem que fazer a caridade porque tem que fazer, ai meu Deus, tem que fazer uma caridade para ver se eu fico bom. Chega no Natal, compra aquele monte de boneca que o bracinho não mexe, e que quando pula, o bracinho pula fora, e aquelas bolas que são ovais, que você olha na luz e você vê a bola transparente. Enche a mala do carro daquelas bonecas, enche a mala do carro de bola. Aí chega numa comunidade assim um pouco mais carente, abre a mala, bora, pega a minha bola, boneca. Pronto, já fiz a minha caridade, papai do céu está vendo, vou estar salvo. Gente, não é isso. A caridade é o sentido de amor que pode ser feito absolutamente sem nenhum objeto. Por quê? Porque o essencial nesse processo de mudança interior é o que acontece dentro de nós. E Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, destaca uma coisa que está em todas as religiões, mas aqui, como não tem ritual, ela ficou muito mais clara, chamada transformação moral. A doutrina espírita, ela é fundamentalmente centrada numa coisa: transformação moral. O que é transformação moral? É eu deixar de ser como eu sou para ser como eu ainda não sou, mas como eu devo ser. Isso é transformação moral. Não é a gente se impor, dizer assim, a partir de hoje, nunca mais na minha vida. Não, é a gente estabelecer um processo em que eu possa efetivamente fazer um processo de mudança gradual. Não é uma virada de chave, que você chega em casa e diz, a partir de hoje eu sou santo. Acabou. Não vai dar certo. Isso tem que ser uma coisa que a gente tem que ir dialogando com a gente mesmo, para fazer a chamada transformação moral. Todas as doutrinas falavam da necessidade da transformação moral. Todas. E a doutrina espírita também. Só que como não tem ritual, isso aqui ficou muito mais claro. Não tem escapatória, dona Ângela. O nosso processo é transformação moral. Transformação moral, Guti, não tem jeito. Então, a gente ouve isso demais na casa espírita, mas a gente se pergunta, como é que eu faço esse negócio? Eu queria muito saber como é que faz. Todo mundo fala que tem que fazer, mas ninguém me dá a receita, Pedro. Só fala que tem que... Não, mamão, você tem que fazer a sua transformação moral. Mas qual é o caminho das pedras? Como que a gente faz transformação moral? Como é que eu executo isso? Então hoje a gente vai conversar sobre como é que a gente faz para realizar a transformação moral. Tá bom? Vamos lá? Joana de Ângeles, na obra Plenitude, dá uma receita para a gente de como é que a gente faz transformação moral. Transformação moral é feita através de um processo chamado autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É nós descobrirmos quem nós somos, porque enquanto eu não souber quem eu sou, como é que eu posso ser diferente daquilo que eu sou? Não tem jeito. Eu só posso saber quem eu sou e mudar se eu souber quem eu sou. Senão eu penso que eu sou quem eu não sou.
E tem um psicólogo muito interessante chamado Rogers, que ele dizia o seguinte: que estranho paradoxo é esse, que somente quando eu sei como eu sou é que eu posso deixar de ser quem eu sou. Não é doido isso? É só quando eu sei quem eu sou que eu posso deixar de ser quem sou, porque eu já sei quem eu sou. A gente não se conhece, a gente não se pergunta, a gente não se analisa, a gente não se conhece verdadeiramente nas nossas reações. Nós não prestamos atenção em nós. Então eu vou dar agora 7 dicas. 7 dicas de como que você faz para se autoconhecer. Eu não estou dizendo que essas 7 só tem essas 7. De repente vocês acham outras 10. Mas eu vou dar 7 aqui que já ajuda bem para se conhecer. Preparados? Lá vai. Primeira forma. A primeira forma é a seguinte: todas as noites antes de dormir, o que é que a gente faz, Gudem? A gente repassa o dia. Relembra o dia, quando eu acordei, com quem eu falei, se eu me aborreci com alguém, se eu gritei, se eu fui estúpido, se eu faltei com a caridade com alguém, se eu fui uma pessoa grosseira. Eu vou passar o meu dia na minha frente. Então eu vou vendo, olha, aí tal, aconteceu isso, aí eu encontrei com fulano, aí foi a hora que eu saí do quarto, conversei com a minha mulher, como foi que eu reagi com ela, se eu me aborreci, falei com meu filho, tal, como foi que eu reagi, tal, encontrei com minha sogra, pula essa parte, aí vai, você vai tentando se autoconhecer, verificando tudo que você fez e se ficou faltando alguma coisa. Então a primeira estratégia é você repassar o seu dia e verificar se aconteceu alguma coisa durante o dia em que você diz: eu não deveria ter feito isso, ou eu deveria ter agido assim, para se autoconhecer, para saber como é que a gente age. E essa é só a primeira. Vou dar mais 6. Segunda, eu fiquei com dúvida se o que eu fazia estava certo ou errado. Eu acho que eu não estou errado no que eu fiz, eu acho que está certo. Você tem dúvida quando você repassa o seu dia? Você teve dúvida se você agiu certo ou errado? Então, uma segunda dica: você substitui você. Você retira você e coloca outra pessoa fazendo o que você fez, e você olha a outra pessoa fazendo você. E aí você diz: está certo ou está errado? Você chegou em casa, não tinha vaga para estacionar, a única vaga que tinha era a garagem do vizinho. Aí você pegou, parou, no que tem? Besteira. Parei o carro na porta e o carro dele ficou na rua. E ele reclamou: mas eu tinha que colocar meu carro, estou certo, será que está certo? Tira você e coloca outra pessoa fazendo e analisa se você concorda ou não com o que foi feito. Porque às vezes a gente é muito condescendente com a gente. Então bota outra pessoa fazendo a mesma coisa e analisa se você concordaria que está certo aquilo mesmo que você fez, mas feito por outra pessoa. Se você concordar, está certo. Se você discordar, desconfie que você está errado. Então a gente coloca outra pessoa no lugar. Terceira forma de nós descobrirmos se estamos certos ou errados: passando
a lembrança do dia, eu digo assim, nesse momento eu me aborreci. Nossa, meu Deus, me deu um trem que eu tive vontade de voar no pescoço. Aí você diz, aqui eu me desequilibrei. Por quê? O que foi que aconteceu? Foi uma palavra que a pessoa disse? Foi um sorrisinho de canto de boca? O que foi? A gente tem que descobrir o que é que nos tira do sério. Porque às vezes é uma palavrinha que a pessoa fala que nos irrita. Eu tenho que descobrir o que é que me tira do meu equilíbrio. Quando eu descubro que eu falhei, porque eu gritei com alguém, eu agredi alguém, eu caí na mesma pedra que eu já caí outras vezes, eu tenho que passar o meu dia e dizer, foi bem aqui o meu problema, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter guardado o Facebook dele, para ficar olhando, então eu deveria ter deletado o Instagram da criatura. Como eu não deletei, eu fui olhar. Quando eu olhei, eu me aborreci, porque estava lá ele novamente, e embaixo tinha escrito na legenda da foto, eu e o único amor da minha vida. Ah, desgraça, vontade de matar. Então eu preciso descobrir qual é o gatilho. O Pedro não sabe, porque o Pedro tem Instagram, Pedro? O Pedro não tem Instagram, o Pedro não sabe. O Pedro não sabe. O Pedro tem Orkut, Pedro? Não? Pedro não tem Orkut. Mas eu também não tenho. Eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook. WhatsApp eu tenho. Só também, não tem mais nada. Canal no YouTube, tem nada. Muito bem. Terceira coisa, descobrir os gatilhos. Aí diz assim, eu me aborreci, foi bem aqui, então evita o gatilho. Faz mal para você. Deleta o cara. Deleta. Mude de lugar. Foi quando eu fui no lugar aonde a gente ia, me subiu um ódio. Não vá. Vá no outro. Vá no outro. Eu preciso descobrir os meus gatilhos. O problema é que a gente não se analisa, Diane, a gente não se analisa. E quando a gente vem, está de novo com raiva, está de novo depressivo, está de novo na mesma confusão. Tem que se conhecer. Porque só quando eu me conheço eu sou capaz de mudar. Quarta forma, prestar atenção no que as pessoas dizem que nós somos. Quando as pessoas se referem a nós, elas nos ajudam a saber o que a gente não sabe. Porque tem uma parte da gente que a gente não sabe que é. E os outros nos ajudam demais. Sogra, por exemplo, é uma personagem muito importante nesse processo. Ajuda muito você a se autoconhecer. Porque ela ajuda a dizer para você o que você é que você não sabe. Não se percebeu. Então, quando você tem pessoas assim, nossa, mas você é muito pontinho, 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 em vez de você se aborrecer, aproveite, olha, eu sou assim. Eu sou grosseiro, eu sou ignorante, eu sou displicente, eu sou preguiçoso, eu sou nervoso. Então eu preciso aprender a ouvir as pessoas. Se você tem uma pessoa que fala uma coisa de você, é provável que ela esteja errada, é possível. Mas se 10 pessoas falam, é provável que elas estejam certas. Se no ambiente de trabalho todo mundo tem um conceito de você, desconfie que o conceito é verdadeiro. E as pessoas, fulano, se der para ele, ele não vai fazer. Porque todo mundo sabe, que ele não faz. Então, desconfie que isso seja o perfil que você tem. Mas eu não sou assim. No livro Agenda Cristã, André Luiz diz: não se fira com a calúnia,
apenas viva de maneira que ninguém possa acreditar no caluniador. Então, se a pessoa diz, fulano, ele não abre nem e-mail, aí tem que abrir e-mail. Tem que abrir e-mail no trabalho, não estou nem abrindo, então tem que abrir e-mail. Então você tem que aprender a ouvir a opinião alheia, porque a opinião alheia traz muita informação sobre quem nós somos e a gente não tem o hábito de prestar atenção nisso. Quinta forma de se autoconhecer. Essa aqui não serve para todo mundo, mas serve para um bocado de gente. As pessoas dizem assim, eu não sei que mal que tem, minha mãe reclama de mim, eu não sei que mal que tem, eu não faço nada de errado, Pedro, nada, mas ela reclama por quê? Porque eu acordo meio-dia, sento na mesa para comer, não tiro o meu prato, volto para o quarto, passo o dia deitado e a noite inteira acordado. Que mal que tem? Não estou matando ninguém, não estou roubando ninguém. Por que ela reclama se eu não estou fazendo mal nenhum? Será que eu estou errado? Será que eu estou certo? Tem uma forma da gente saber. A gente pega a nossa atitude e generaliza, imaginando todo mundo vivendo desse jeito. O padeiro também acordou meio-dia e foi para fazer o pão. O açougueiro também acordou meio-dia. O agricultor que foi tirar o arroz do campo acordou meio-dia. O cara que abriu o supermercado, que ia vender esses produtos, me acordou meio-dia. E a minha mãe acordou meio-dia para ir lá fazer as compras. Se todo mundo acordar meio-dia, vai ficar melhor ou vai ficar pior? Então, se todo mundo fizer o que eu faço, o mundo piora ou melhora? Se o mundo piorar, o que eu faço é ruim. Deu para sacar a ideia? Eu tenho dúvida do que eu faço, imagina todo mundo fazendo do jeito que eu faço. O que é que vai acontecer com o planeta? Piora ou melhora? Se o que eu faço torna o planeta pior, desconfie que está na hora de você mudar. Provavelmente não tem ninguém desse tipo aqui, porque esses estão tudo em casa, né? Não estão aqui. Sexta forma de se autoconhecer. Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, capítulo 6, diz o seguinte: o bem é tudo aquilo que preserva a vida. O bem é tudo aquilo que preserva a vida. Então, se eu tomo uma atitude que não preserva a vida, ela não é o bem. Eu quero comer desesperadamente, eu quero sair da mesa passando mal. Eu não consigo nem me mexer. Isso é certo ou isso é errado? Aí eu pergunto, faz bem para a vida ou faz mal para a vida? Se fizer mal, se conspira contra a vida, não é correto. Eu vou procurar fulano, eu vou matar fulano. Isso é a favor da vida ou é contra a vida? Então não é bom. Tudo aquilo que propõe a violência, a morte, não é bom. Tudo que trabalha contra a vida não é bom. A gente odiar, eu tenho um ódio danado, aí eu passo mal, estou cheio de doença, estou todo desequilibrado. Então você pergunta, essa minha maneira de viver faz eu ser mais saudável ou eu fico mais doente? A porta mordeu? Pedro? A porta está mordendo as pessoas. Sexto, é importante saber se preserva a vida.
Porque se preserva a vida, é o bem. Se a minha atitude não preserva a vida, não é bom. Vamos dizer que a gente já tentou tudo e não conseguiu saber se está certo ou errado. Vamos para a 7ª. Essa aqui acho que ajuda bastante. A 7ª é a seguinte: eu ainda tenho dúvida. Eu coloquei uma pessoa no meu lugar, achei que estava bom, não tem gatilho nenhum, está tudo maravilhoso, generalizei, ouvi a opinião dos outros, preserva a vida. Ainda não tenho certeza. Então, você usa uma última estratégia. Você se imagina fazendo o que você fez e sentadinho bem do seu lado, Jesus olhando você. Se você ficar tranquilo fazendo, é porque é bom. Se você ficar constrangido, desconfie que é ruim. Tá? Mas isso aqui é só autoconhecimento, tá? Mas eu disse que ia dar o caminho. Isso aqui é só um roteirinho para a gente poder ter uma ideia de como é que a gente se autoconhece. Só que Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela nos oferece um caminho de 12 passos de como fazer a nossa transformação moral. Esse é o 0. Agora que eu vou dar os 12. Porque assim, todo o processo de transformação moral, Pedro, precisa de autoconhecimento. A partir do momento que eu me conheço, agora é que vai começar a transformação moral. Ainda nem começou, vai começar agora. Mas eu só consigo fazer se eu me autoconhecer. Eu preciso primeiro dizer assim: olha, eu já sei que eu sou ignorante. Eu já descobri que eu sou uma pessoa impulsiva. Já sei que eu sou uma pessoa que não colabora em casa. Eu já sei que eu sou uma pessoa que tenho fragilidade numa determinada área. Não posso ver dinheiro dos outros que eu pego. Então, não pode trabalhar como caixa de banco. Tem que pedir as contas. Não, mas tem gente que não consegue, gente. Tem gente que não consegue. Imagina você passar o mês inteiro mexendo com milhões, aquele monte de cédula. Aí no final do mês recebe um pouquinho, um pedacinho, né? É bem esquisito, mas tudo bem, vamos lá. Joana de Ângeles, capítulo 5 do livro Plenitude, apresenta um caminho de 12 passos, que é um caminho, Diane, dodécuplo, tá bom? É um caminho dodécuplo, porque dodécuplo significa dodécuplo mesmo, porque duplo é de 2, triplo é de 3, dodécuplo é de 12. Então, como é um caminho de 12 passos, é um caminho dodécuplo. Vamos lá? Passo número 1. Primeiro passo que Joana de Ângeles... Boa noite, Bruna. Primeiro passo que a gente precisa dar para o processo de transformação moral. Atenção para o número 1. Primeiro passo: vontade. E isso falta em muitos de nós para fazer a transformação moral. Vontade, desejo de mudar. Porque a gente diz assim: eu preciso largar esse meu vício. Mas é tão bom. Não vou largar não. Falta vontade. Falta vontade. Às vezes o cara diz assim, o cara bebe, e aí o patrão diz assim: se você vier mais uma vez bêbado por serviço, eu vou demitir você. Aí ele fala para a mulher dele: olha, meu chefe disse que se eu aparecer mais uma vez bêbado lá, ele vai me demitir. E a mulher diz: e se tu aparecer aqui demitido por conta de bebida, eu te largo. Aí o que ele faz? Bebe, claro. Ele bebe. O que é que o patrão dele faz? Demite. Ele chega em casa demitido, o que é que a mulher dele faz? Larga dele.
Aí ele senta na calçada e diz, oh, meu Deus, eu nunca mais vou beber. Ele vai, é verdade isso que ele está falando? Não é verdade. O que ele quer não é parar de beber. O que ele não quer é a consequência da bebida. Porque se o chefe chegasse assim, não, pode beber que eu não te demito. E a mulher, não, pode ser demitido que eu não te largo. Aí não para. A verdadeira mudança é o seguinte, não é verdade, minha filha? A verdadeira mudança é o seguinte, independente da consequência, eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Independente de alguma coisa. Eu falo, não quero. Me foi agradável até aqui, mas eu não quero mais. Não quero mais, não gosto mais, não me interessa mais. Mudei de interesse. Vocês querem ver? Amanhã vai começar o carnaval. Muitos de nós, quando éramos mais jovens, Pedro, né? Gostava de carnaval. E na medida em que a gente foi envelhecendo, a gente foi dizendo, não, esse negócio aí não tem nada a ver comigo não. E a gente foi perdendo o interesse, sem que ninguém dissesse, tu não pode ir. Uma pessoa disse, não, ficou sem graça, prefiro fazer outras coisas. E mudou. E outros disseram, não, agora é que tá bom mesmo. E aí continua. Então depende muito de cada criatura, depende muito de cada pessoa. Então o primeiro elemento, rapaz, vai dar 12 ainda, será? O primeiro elemento é a vontade, é o desejo de mudar. Vocês querem que eu prove que a gente tem problema de vontade? Eu vou provar. A gente diz assim, ai meu Deus, eu não posso mais brigar com a minha mãe. Ai meu Deus, eu não posso mais perder a paciência com o meu marido. Ai meu Deus, eu não posso mais. Mas a pessoa não disse, eu não quero mais brigar com a minha mãe. Vê como é diferente? A gente não diz, eu não quero mais fazer isso, porque isso é vontade. A gente diz, eu não posso mais estar fazendo isso, mas eu faço. Então enquanto a gente diz que está errado, mas mesmo errado faz, é porque a gente não tem consciência de que realmente precisa mudar. E para fazer a mudança interior, precisa de muita força, realmente muita força, porque a vontade da gente é desistir no meio do caminho. Porque esse negócio é muito puxado, porque você tem que fazer muita força para mudar, muita força. E fazer um esforço descomunal para você chegar no final e dizer, olha, eu consegui mudar meu jeito de ser, agora eu sou uma pessoa diferente. É muito trabalho, mas tem que ter persistência, que às vezes leva uma existência inteira. Isso não é final de semana não, assim, eu era uma pessoa impaciente e eu mudei e agora não sou mais. Não existe. Vai demorar anos, décadas, às vezes vai passar de uma existência para outra, para você tirar uma agressividade, uma violência, uma impulsividade que você tem dentro de você. Então, o primeiro elemento para o processo de transformação, vontade. Se não tiver isso, a gente não muda. Ficou claro? Vou passar um problema de matemática para vocês. Não vale para você que você já é engenheira, vai acertar. Problema de matemática é o seguinte. Para você também não vale, Pedro. Vai acertar. Na beira do lago tem uma folha grande. Em cima desta folha tem 3 sapos. Na beira de um lago tem uma folha grande. Em cima desta folha tem 3 sapos que estão em cima dessa folha. De repente, um desses 3 sapos olha para os outros 2 e decide pular na direção da água. Pergunto, professor Cláudio, quantos sapos sobraram na folha? 2, muito bem. Quem mais? 3. 1? Nenhum? Nenhum. Por que nenhum? Muito bem, está errado. Quem disse 3? Quantos sapos sobraram?
3. Por que sobraram 3? Porque ele decidiu pular. Igual a gente decide, amanhã eu começo a minha dieta. Ele não pulou, gente, ele só decidiu pular. Igual a gente faz. Então vocês não entenderam o que eu falei da vontade. Porque tem que querer e fazer. Senão a gente não muda. Chega, número 2. Número 2. Esse número 2 eu vou falar rapidinho, porque isso aqui nós estamos tranquilos nele. Número 2 é o seguinte: Joana de Ângeles diz que não dá para mudar, não dá para ser uma pessoa diferente, não dá para empreender o processo de transformação moral se eu não souber que eu sou um espírito imortal, que eu não sou o corpo que eu vejo no espelho. Eu preciso saber que eu sou um espírito transcendente, que tem várias existências, que caminha para a perfeição, que as reencarnações são o caminho para a evolução da criatura humana. Se eu não souber isso, não vai. Nesse negócio a gente está bem tranquilo, que o Espiritismo só fala disso. Então, bom, quem não souber, sugiro que entre no grupo de estudo sistematizado do Bezerra, para poder se apropriar do conhecimento espiritual. Sem conhecimento espiritual, não vai. Não vai. E eu não estou dizendo conhecimento espírita, Joânio. É conhecimento espiritual, que você pode pegar em inúmeras doutrinas que falam as mesmas verdades que o Espiritismo fala. Eu não estou dizendo assim, se você não for espírita, minha filha, você está lascada. Não, mas dá para dizer que se você não souber que você é um espírito, que você reencarna, que você caminha para a felicidade, não vai, papai, não vai. Se você achar que você é um corpo, que você não é um espírito, fica muito difícil. Como é que eu vou dizer para uma pessoa que acha que ela é só matéria, que ela tem que perdoar o parente dela? Não vai. Se não vou, não quero. E aí você diz, perdoa, não vou. Ele vai nascer teu irmão na próxima. Já vou, né? Por quê? Então, o conhecimento espiritual, ele é transformador. Se eu não sei isso, é muito difícil convencer a pessoa de mudar. Então, segundo passo que Joana de Ângeles fala, é o conhecimento espiritual. Terceiro, esse aqui em Rondônia dá para fazer bastante. Primeiro é a vontade, o segundo é o conhecimento espiritual, e o terceiro é o contato com a natureza. Vocês já viram para onde vão as pessoas depressivas? Para onde elas vão? Para que lugar onde é que elas ficam? Não, depressivo. Dentro do quarto. No escuro. Percebem como elas se isolam da natureza? E isso faz um mal terrível para a pessoa. Então, o contato com a natureza, ele é essencial por inúmeras razões. Por quê? Porque no contato com a natureza você pisa na grama descalço, toma banho de cachoeira, toma banho de rio, você toma banho de mar, você caminha na floresta, você respira ar puro, você vê os pássaros, você vê as árvores, se abraça com as árvores, você vê a natureza, você vê as coisas, e isso em nós dá a sensação da criação e que você pertence a isso. Isso nos reconecta com o Criador. Se alguém indo para a natureza não conseguiu se conectar com o Criador, faça um experimento. Se der errado, depois você conversa comigo. Você faz o seguinte, pega o carro, vai lá para a área rural, numa noite que não tenha nuvens e olha o céu estrelado à noite. Se você não se encantar com isso,
Não é possível. Não é possível. Você olhar, Pedro veio na cidade, nunca foi no campo? No campo, Pedro? Já viu a noite estrelada, tocando uma tropa de boi, levando aquela tropa no meio da noite? Não é lindo? Você olha, se você vê Deus, você vê, e você pensa, meu Deus, o que é isso, essas estrelas? A gente mora na cidade e não vê nada, mas o contato com a natureza, ele é maravilhoso. Esse contato com a natureza, além dessa parte que eu estou falando, tem outras que também são importantes. Você vai fazer um exercício físico, uma caminhada, melhora a dopamina, melhora a serotonina, melhora a noradrenalina. São neurotransmissores importantíssimos para o equilíbrio de quem é depressivo. Vá fazer caminhada, vá caminhar, vá fazer exercício físico, porque de preferência com um pouquinho de sol, não muito, porque em Rondônia você vai torrar, mas para poder pegar sol, para organizar a melatonina, para regular o seu sono. Isso é muito importante, gente. Fazer exercício físico é fundamental para quem é depressivo. Tem que fazer caminhada. Ir para a academia é bom, mas não é no ar livre. O bacana é o contato com a natureza. Isso é importante. Faz uma trilha de bicicleta, de preferência num lugar onde não passe carro, pelo amor de Deus, né? Não vá fazer na BR. Então, contato com a natureza. E o quarto elemento, meditação. Aí as pessoas falam, mas eu não dou conta disso. Primeiro que a minha perna não dobra mais. Se eu me colocar naquela posição, eu não levanto. Ou eu desço ou eu subo. Se eu descer, já era. Não, gente. Meditação não precisa ficar na posição de lótus. Meditação é você ficar quietinho dentro de você. Quando a gente vai no ônibus, em vez de ficar olhando, olha a sandália dela, é a mesma da semana passada. Essa mulher só tem essa roupa. E essa bolsa dela, que está toda cara quente, ela vem todo dia. Esquece as pessoas do ônibus. Encosta a cabecinha no vidro e começa a repassar seu dia. Analisa. Isso é meditar. Pensar na minha vida. Pensar em quem sou eu. Analisar, repassar o dia, ver para a pessoa, gatilho, opinião alheia. Faz esse processo de autoconhecimento quando está no ônibus. Quando você vai dormir. Quando você está na fila do banco, esperando aquela fila que não anda nunca, em vez de ficar, meu Deus, acho que é um office boy que está lá na frente. Não é possível que essa fila... Bora da fila! Em vez disso, aproveita. Opa, vou aproveitar a fila para ficar pensando na minha vida. Briguei com a minha mulher quando vim para cá. Por que eu fiz isso? Por que eu estou fazendo isso? Isso não é legal. Eu fico infeliz, ela fica também. Então é um momento para gente... Isso é meditar. Não precisa fazer, gente, vou me sentar aqui na fila, eu vou dar uma meditada. Não é isso. É você se recolher no seu interior e aproveitar para as coisas boas. O que a gente faz? Pega o celular, abre no Facebook e vai escarafunchar a vida de pessoas que a gente nem conhece. E o tempo está passando e a vida passando. Pedro, a vida está passando. E o cara está ali olhando do Facebook e não aproveita a oportunidade da vida. É muito ruim. Muito ruim. Ficar olhando as coisas. O que a gente está fazendo? Indo para fora, em vez de ir para dentro. Nós temos que ir para dentro. A gente está indo para fora. Meditação é o termo que Joana usa para se referir a esse processo de introspecção que a gente precisa fazer. Eu disse que eram? Ah, meu Deus. Então ainda tem mais. Pensei que tinha acabado. Espera aí. Esses 4 são os instrumentos que eu preciso para fazer a mudança. Quando eu consigo esses instrumentos, eu posso fazer 4 mudanças dentro de mim. 4 mudanças dentro de mim. Agora eu vou falar, nesse processo de transformação moral, das 4 mudanças que eu faço dentro de mim. Mudança número 1, que é o 5º. Não se percam na numeração. Mudança número 1.
quando eu começo a fazer esse processo, a primeira mudança que eu faço dentro de mim é o auto-perdão. O que é o auto-perdão? É você perdoar a si mesmo, porque ninguém caminha carregando culpa. Deus não tem nenhum interesse em estabelecer culpa para as nossas vidas. Nós temos que rever as nossas histórias e nos perdoarmos daquilo que a gente fez. Porque durante a juventude a gente faz bobagem. A gente entra por caminhos que não deveria ter entrado, comete delitos, erros, tropeços, faltas, que depois que a gente fica mais velho, a gente se chateia, se envergonha, se entristece e até deprime por conta daquilo que a gente fez. Diz, meu Deus, eu não deveria ter feito isso, mas também foi culpa de fulano, transfere para os outros, e vive um processo de culpa muito grande. Não é possível eu fazer a minha transformação moral carregando raiva de mim mesmo, carregando culpa. Então a gente precisa fazer o trabalho de auto-perdão. Como é que a gente faz auto-perdão? A gente faz auto-perdão assim. Eu percebo que eu errei e eu tenho que compreender que quem errou não fui eu. Quem errou foi a adolescente que não é mais você. Foi ela que errou. E o que ela fez porque não sabia o que você sabe. Então você precisa conversar com ela e dizer que você a perdoa daquilo que aconteceu, porque ela precisa de acolhimento, ela precisa de amparo, ela precisa de ajuda, ela precisa de acolhimento, ela precisa de proteção. E você precisa fazer as pazes com a adolescente que lá atrás cometeu equívocos porque não sabia o que você sabe. Isso é muito importante para que eu diga, eu hoje sou uma pessoa diferente. Existem muitas pessoas que acham que Deus vai nos punir por aquilo de errado que a gente fez. Só que eu não sou mais a pessoa que fez o erro. Eu hoje penso diferente. É mais ou menos assim, ó. Se uma pessoa na adolescência cometeu um erro e ela deveria estar num padrão bem mais alto de moral, mas ela fez uma bobagem, ela estava aqui. Só que ao longo da vida ela foi experimentando e hoje ela já pensa diferente de como ela era quando adolescente. Hoje, quando ela conversa com as filhas, ela diz, não faz isso. Não faz isso que eu fiz e me dei mal. Não é legal fazer isso aí não. Ela aconselha pessoas a não fazerem o que ela fez. Então onde ela está? Ela não está na posição que ela estava, ela está lá em cima. A lei de causa e efeito, quando a encontrar, vai oferecer para ela as experiências brandas que ela necessita para chegar ao padrão mais alto. Agora, se eu tivesse uma outra adolescente, que não é essa, é outra, que fez a mesma coisa, cometeu as mesmas ações, o tempo foi passando e ela foi dizendo, tá nada, você tá certo, tem que fazer assim mesmo, é isso aí mesmo. E aí, ela já está com a idade do Pedro e continua pensando do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas e aconselhando as mesmas coisas. Então repare que ela fez um caminho diferente do primeiro. Então a diferença entre onde ela estava para onde ela deveria estar é pequena. Então esse gap, né, minha filha? Esse gap aqui, essa pequenina distância, a lei de causa e efeito vai usar de maneira muito tranquila. Mas para corrigir este ser humano resistente, eu preciso de uma ação muito mais forte. Então a lei de causa, para o mesmo tropeço, a lei de causa e efeito será totalmente diferente nos dois casos, porque essa já empreendeu um processo de mudança que esse outro não fez. Certo? Bora para frente. Segundo, a segunda mudança
o que a gente vai fazer dentro de nós, quando a gente inicia um processo de transformação, é a resignação. Eu não me desespero, mas meu Deus, eu sou pobre, meu Deus, eu sou feio, meu Deus, tem mais isso. Porque eu sei que eu tenho outra existência, eu sei que sou um espírito imortal, eu sei que isso não é minha vida, é só uma existência. Então, por isso que é importante o conhecimento espiritual, porque o conhecimento espiritual me permite resignação. Não, a minha mãe é problemática, mas tem a história com a encarnação passada, eu tenho que resolver isso. Não adianta eu querer ficar desesperado porque minha mãe não é a pessoa que eu gostaria que ela fosse. Essa é a mãe real que eu tenho. Essa é a mãe real, esse é o pai real, é o meu filho real, meu marido real, é a pessoa real, minha família real é essa. E é conviver com a família real. Então é a resignação. Terceiro, a ressignificação. Parece com a primeira, mas é diferente. Resignação é resignação. Ressignificação é ressignificação. É assim, ó. Antes eu olhava para o meu filho e dizia: você é uma cruz que eu carrego. Não vejo a hora de me ver livre de você. Não sei onde então disse uma mulher: não sei onde eu estava com a cabeça quando eu casei com você. Você é uma desgraça na minha vida. Então, quando eu tenho esse tipo de situação, o que é que eu estou fazendo? Eu tenho uma leitura frágil da vida. Quando eu tenho conhecimento espiritual, eu olho para o meu filho problemático e digo: ele é a minha grande oportunidade de superar a minha pequenez, porque se eu conseguir, mesmo com as minhas dificuldades, conviver com ele, ainda que eu não consiga corrigi-lo, mas para que eu não o abandone, para que eu não o odeie, para que eu crie uma possibilidade de num futuro ele se recuperar, talvez na próxima existência, mas eu deixar esse vínculo de possibilidade de amparo, de amor, isso é muito importante para a cura dele. Então eu não posso desistir, eu não posso odiá-lo, não posso abandoná-lo, mesmo que ele não corresponda àquilo que eu gostaria que ele fosse. Então a ressignificação é eu poder dizer assim: a minha família é a grande oportunidade que Deus me deu de sublimar o meu coração. Ao invés de dizer que a minha família, meu Deus, é um caos. Não, é a minha oportunidade para me transformar, porque agora eu sei que eu sou por isso que é tão importante o conhecimento espiritual, porque agora eu sei que eu sou um espírito imortal, fiz o meu processo de autoconhecimento na meditação, meu contato com a natureza me conectou com Deus, eu estou com a vontade firme por isso, ressignifiquei o sentido da minha família. Quarto, se você conseguir se auto-perdoar, se resignar, ressignificar a vida, você se liberta desse processo de sofrimento e alcança aquilo que as religiões antigas chamavam de iluminação. Iluminação é o dom de se libertar do sofrimento e ver a vida de maneira profundamente diferente. Acabou? Não, falta ainda um bocado. Quantos tem aqui? Então, 12 menos 8, 4. Então ainda faltam 4. Pedro, falta 4 minutos. Vamos lá. É que vocês falam muito, esse é o problema. Primeira coisa que muda, agora não é para dentro, agora é para fora. É para fora agora, tá bom? Não é para dentro. Quais as mudanças que eu opero para fora de mim que demonstram que eu estou num processo de transformação moral? Daqui a pouco, no próximo bloco, não é esse? Primeiro, caridade. Não é abrir a mala do carro para distribuir bola. Caridade é amor. Caridade é você, quando vai cobrir o filho para dormir, cobrir com carinho. Quando você tem um pai sequelado com Alzheimer, que você tenta dar comida, ele cospe para fora, e ele cospe em você, ele te chuta, você tem paciência com ele.
Caridade é você ter a capacidade de aceitar as dificuldades que um filho ou uma filha tem e você estar disposto a recomeçar a tentativa de reconstruir a história com ele. É você estar disposto a fazer os esforços para tentar salvar uma relação conjugal conflituada. Caridade começa dentro do lar. E não é dando coisas materiais, é dando as coisas mais importantes, que são as coisas que o dinheiro não compra. Eu vou dar uma dica. Enquanto a nossa felicidade, Márcia, estiver ligada a coisas que o dinheiro compra, nós ainda somos imaturos. Quando a nossa felicidade se transfere para as coisas que o dinheiro não compra, é porque a gente começou a amadurecer. Quando a gente fica, o pior é que a gente só descobre isso quando fica velho. Eu estou ajudando vocês, que vocês vão, daqui a 50 anos, quando vocês chegarem na minha idade, vocês vão saber isso já de antemão. O que o dinheiro compra verdadeiramente não traz felicidade, tá? Número 2, caridade é o primeiro. Número 2, Joana diz, compaixão. O que é compaixão? É ter misericórdia das pessoas que erram. É a gente não ficar criticando as pessoas que erram. Se eu não tenho compaixão com quem está equivocado, eu ainda não aprendi o sentido da vida. Se eu fico só, olha fulano, olha o que ele faz, olha o outro. Parar de reclamar das pessoas. Parar de reclamar dos outros. Compaixão. É isso que o outro pode dar, então é isso que ele pode dar. É isso que ele pode oferecer, então é isso que ele pode oferecer. E a gente fica muitas vezes criticando sistematicamente as pessoas. Então, o segundo ponto para fora é a compaixão. Qual é o terceiro? Perdão. Muito bem, parabéns. O terceiro é o perdão. Enquanto para dentro o primeiro é o auto perdão, para fora ele vai ser o terceiro. Livro dos Espíritos, questão 886. O que é a caridade, como entendia Jesus? São 3 coisas. Benevolência para com todos, caridade. Indulgência para com as faltas do próximo, compaixão. E terceiro, perdão das ofensas, o perdão. E por último, fechando o caminho dodécuplo, o sentimento do amor, que se conecta com a iluminação. Aí está o roteiro para que a gente consiga fazer a nossa transformação moral. É fácil? Não é fácil. Mas ele está descrito para nós. Se a gente pegar essa receita e tentar aplicar, nós temos uma grande possibilidade de sairmos desta existência melhor do que a gente entrou. Então eu desejo sucesso a todos nós na aplicação da receita que começa pelo autoconhecimento. Muito obrigado e uma boa noite para nós. Vocês querem uma história? Olha o horário. As crianças na evangelização. O Pedro até foi embora. As crianças. Vocês querem que eu conte uma história? Vou contar uma história. Essa história é espírita. É que o Pedro diz que ele gosta mais das que não são, mas essa é. Essa é uma história de um dos livros do Irmão X. E essa história diz o seguinte, que havia um homem que ele era extremamente grosseiro, estúpido, bruto, ignorante, e que as pessoas não conseguiam conviver com ele com o tanto que ele era agressivo na maneira de lidar com os outros. O nome dele era Malaquias. E um dia,
O Malaquias foi lavar o rosto no lago. Quando ele olhou a imagem dele refletida, ele viu que ele havia envelhecido, cabelos estavam embranquecendo, ele havia passado daquela juventude, e ele disse: meu Deus, eu estou ficando velho, e estou do mesmo jeito, eu preciso mudar, porque se eu ficar desse jeito, eu já estou velho, vou morrer, e eu não vou achar o caminho do céu, eu preciso achar o caminho do céu. E aí ele lembrou que numa montanha próximo do lugar onde ele vivia, morava um guru, e ele então saiu pela estrada para procurar o guru. Chegou lá na casa desse guru, que já era velhinho, disse para ele: mestre, quando o homem viu, ficou com medo, disse: pronto, ele vai me bater, vai me machucar, vai me agredir. Pois não, Malaquias, diga. Mestre, eu estou muito preocupado, eu estou envelhecendo e eu fiquei com medo de morrer e não encontrar o caminho do céu, eu preciso que eu me ajude a encontrar o caminho do céu. Me diga o que é que eu devo fazer para encontrar o caminho do céu. Aí o mestre disse para ele o seguinte: meu filho, para você encontrar o caminho do céu, a receita é você procurar a sua transformação moral, descobrir o que você faz de equivocado e mudar, com perseverança. Estou contando uma história, Pedro. Aí ele disse: você precisa ter perseverança para fazer isso. E aí o Malaquias disse assim: tudo bem, eu vou tentar mudar, porque eu não quero mais ser como eu sou. Aí ele desceu da montanha, foi para a cidade e iniciou um processo de transformação moral. Ele começou a fazer isso. Os anos foram se passando. E anos mais tarde, Malaquias, já velhinho, voltou lá com o mestre e disse: mestre, Malaquias, o mestre mais velhinho: Malaquias, tudo bem? Tudo bem, mestre. Mestre, é o seguinte, eu fiz o que o senhor falou, eu mudei, eu agora sou uma pessoa diferente, só que ninguém acredita em mim. Ninguém acredita que eu mudei. Todo mundo diz que eu estou mentindo, que eu sou um ignorante, me fingindo de bom para querer enganar os outros. E eu não quero isso, Senhor. Me ajude. Preciso encontrar o caminho do céu. Meu filho, persevere. Persevere que você vai conseguir. Não desista no meio do caminho. Você tem que perseverar. A mudança interior exige esforço. Tá bom, mestre, eu quero encontrar o caminho do céu. Lá ele desceu. Anos mais tarde, lá vai de novo o Malaquias subindo, velhinho, o mestre mais velhinho ainda. Quando chegou lá: mestre, oi Malaquias, o que foi, meu filho? Mestre, eu estou com um problema. O que foi agora? É que as pessoas dizem que eu sou uma besta, porque antes eu era melhor, porque eu rebatia, eu agredia, agora todo mundo faz o que quer comigo. Eu agora sou humilhado. O que eu faço? Eu tenho vontade de voltar a ser... Não, persevere no propósito. Não se fira com a calúnia, apenas viva de maneira que ninguém possa acreditar no caluniador. Malaquias desceu. Ano depois dessa descida dele, ele já estava muito velhinho. E ele não conseguiu mais subir. E o Malaquias desencarnou. O mestre estava mais velhinho ainda. E ele desencarnou. E conta a história que quando ele desencarnou, os mentores vieram e disseram: vem, Malaquias, porque você mudou, você merece desde agora fazer parte da equipe que socorre as almas da sombra que não mudaram, porque você conseguiu mudar. Você fez o processo de mudança. Você se esforçou e se transformou. Você era de um jeito e você terminou a existência de outro. Então você vai integrar a nossa equipe que socorre as pessoas que ficaram na sombra. E assim aconteceu. Malaquias integrou essa equipe
ele ouvia um clamor de dor, ele descia procurando aonde estava aquilo, eram os que não haviam se transformado. Malaquias ia lá, juntava aquele espírito e recolhia. Passava um pedaço, outro clamor de dor, Malaquias descia e ia buscar. E assim a vida dele no mundo espiritual passou a ser recolher os espíritos que viviam nas sombras. Um dia, ele ouviu um clamor e ele desceu nas sombras, procurando de onde vinha o clamor. Até que ele chegou numa região bem escura e só os olhos apareciam da região de trevas aonde essa entidade estava. E quando ele se aproximou dessa entidade que gemia, quando ele se aproximou, a entidade disse para ele: ah, Malaquias, me ajuda a encontrar o caminho do céu. E o Malaquias respondeu: sim, meu mestre e meu guru, eu te levarei para que tu possas ir para o lugar onde tu possas encontrar o caminho do céu. O guru ensinou tudo, mas não viveu aquilo que ensinava. Terminei. Pedir ela para fazer a nossa oração também. Lembrando aos amigos, eu creio que próxima sexta-feira ela estará conosco, as 2 sexta-feiras seguintes. Então vamos orar. Querido Senhor das nossas vidas, que conheces a intimidade das nossas almas e a imensidão de dores que carregamos na intimidade dos nossos corações. A Ti, Senhor da vida e nosso Pai, suplicamos as Tuas bênçãos sobre os nossos corações cansados de tanta dor, para que Tu nos auxilies, Senhor, a reorganizar as nossas emoções esfaceladas pelas dores da vida e que nos encurralaram no processo de sofrimento que nos impede de perceber a majestade da vida, a excelsitude do amor, a bênção do retorno à vida corporal e as oportunidades extraordinárias que Tu nos concedes a cada dia, Senhor, pela chance de nós nos conectarmos contigo. Por isso te pedimos que Tu nos permitas na noite de hoje realizarmos um contato mais estreito com o nosso Espírito benfeitor, para que Ele nos auxilie a reorganizar durante as horas do sono toda a nossa programação espiritual, nos ajudando a redefinir os nossos objetivos mais internos da nossa alma e nos permitindo perceber a necessidade imperiosa que temos, Senhor, de nos transformarmos intimamente para sermos felizes. Não suportamos mais ser quem somos. Temos anseio de felicidade e a vida que buscamos não nos ofereceu. Por isso te pedimos para que Tu transformes as nossas vidas, abrindo diante dos nossos olhos a compreensão da vida imortal, a capacidade de entendermos o que verdadeiramente somos, para que as ilusões da matéria, para que os convites do mundo, para que as nossas fragilidades não nos roubem, Senhor, da Tua presença divina. Permite-nos assim inundarmos-nos da certeza da compreensão da vida imortal, para que se afaste de nós toda a sensação de que somos infelizes, todas as ideias de que somos nascidos para o sofrimento, mas que os nossos corações, banhados da iluminação que Tu nos ofereces, pela presença dos nossos amigos espirituais, dos nossos amores, dos nossos amados,
de todos aqueles que nos precederam e que têm por nós profundo amor, que eles consigam, Senhor, desatar as fivelas que ainda nos prendem, as experiências dolorosas que estão nos impedindo de sermos felizes. Deixa com que o conhecimento espiritual, enfim, transforme a nossa visão de mundo e nós consigamos perdoar a nós próprios. E nós consigamos redefinir as nossas histórias de vida, abandonando as culpas, ressignificando as nossas existências, compreendendo de maneira diferente o sentido de todas as coisas, para que os nossos corações se dilatem na busca do amor mais profundo, permitindo que nós consigamos perdoar aqueles que nos feriram, por entendermos a necessidade de paz que nós também temos, porque o peso do não perdão está sufocando as nossas vidas. Senhor, eu preciso perdoar. Ajuda com que o meu coração se mova, porque eu quero uma história diferente para o futuro. O conhecimento espiritual que tu me ofereceste não me permite mais, Senhor, carregar o ódio, o desamor e o desejo de vingança. Eu quero ter paz. Ajuda-me a perdoar, Senhor, para que eu faça uma nova estrada na minha vida. Que aquele que me feriu siga seu caminho, que ele siga em paz com as consequências que a lei de causa e efeito tem, mas que eu inaugure uma etapa nova na minha história, próximo daqueles que me amam e que são capazes de me oferecer muito mais felicidade. Eu não quero mais a dor, eu faço a opção pelo amor. Por isso te rogo que tu abençoes o meu lar, que tu protejas todos os meus entes queridos, que tu ilumines os meus melhores propósitos, que tu me enchas de coragem e de vontade de mudar, para que eu me sinta verdadeiramente teu filho, conectado a ti, Senhor, e pronto para uma etapa nova na minha existência. Eu consagro o meu coração aos teus cuidados e te peço que tu me protejas, abençoes o meu coração e guardes a minha alma sob a tua proteção augusta e a tua infinita paz.